Meu amigo, minha amiga, você decidiu empreender com tecnologia em 2026 e você está aqui assistindo esse vídeo porque você quer entender como errar menos e construir uma empresa de sucesso? Então é exatamente este o conteúdo que eu vou te entregar nesse vídeo. Eu quero compartilhar com vocês a minha visão sobre o que você precisa saber e se preparar para o ano de 2026 para você empreender com esse mercado de tecnologia. Até porque o mercado de tecnologia está passando por uma mudança radical com a IA e todos os dias estão acontecendo coisas novas, estão mudando as coisas. Então eu quero trazer para vocês a minha perspectiva de quem está na bolha e conversando com centenas de empreendedores todos os meses, eu quero trazer a minha visão sobre o que eu acredito que você tem que saber, sobre o que é importante para você entrar dentro desse mercado. Beleza? Então pega seu cafezinho aí que o vídeo está bem bacana e eu quero trazer um conteúdo bem pragmático para vocês. Beleza? Então partiu o vídeo de hoje. Se você é novo aqui no meu canal, eu sou o Bruno Okamoto e aqui eu falo muito sobre SaaS, sobre micro SaaS, sobre startup, sobre empreendedorismo no geral. E eu tenho 3 SaaS, eu adoro construir SaaS, adoro falar de SaaS, eu gosto muito de tecnologia. E eu não só gosto, como eu gosto de testar as coisas e trazer para vocês conteúdos que são conteúdos reais, de pessoas reais, da vida real, e não fantasias e sonhos e ficção científica. Então eu quero falar para vocês um pouco do que eu aprendi ao longo desses anos construindo os meus negócios e vendo centenas de pessoas construindo os negócios delas, tá bom? Então eu quero falar para vocês um pouco sobre o playbook das startups de IA, que esse aqui foi uma palestra que eu fiz recentemente, mas que eu acho que vai trazer uma visão para vocês sobre algumas tendências que eu considero muito importantes para o ano de 2026, tá? Então vamos falar sobre a primeira tendência, que é o Founder-Led Growth. Então Founder-Led Growth significa produção de conteúdo, significa você se transformar em um canal de distribuição. Então você produz conteúdo, você constrói sua autoridade, seu branding pessoal, e você também vira um canal de distribuição onde você consegue distribuir o seu software, o seu aplicativo ou a empresa que você está construindo. Você não importa, até economia real funciona, mas você consegue distribuir isso e alcançar uma certa audiência, tá? Então o caminho que as pessoas costumavam fazer e o caminho que elas estão fazendo, ele veio mudando bastante sobre Founder-Led Growth. Então eu quero falar um pouco sobre o que eu considero o caminho ideal, tá? Então o caminho ideal é você construir uma audiência. E aí você fala pra mim, mas Bruno, tá, todo mundo fala que eu tenho que produzir conteúdo, mas como eu começo? O que eu faço? Por onde eu vou? O que eu tenho que fazer? E calma, eu entendo. Se você não produz conteúdo, pode parecer um bicho de 7 cabeças mesmo, porque conteúdo não é uma coisa trivial. Mas o negócio é o seguinte, se você começa a produzir conteúdo falando sobre a sua jornada, então vamos supor que você teve uma ideia, você falou assim, cara, eu quero compartilhar essa minha ideia, e você começa a construir conteúdo falando sobre a sua ideia, sobre como você pensa em validar essa ideia, sobre suas hipóteses. Você faz conteúdo falando sobre como foi as entrevistas, o que você tem aprendido, o que você tem conversado com outros empreendedores. Então assim, as pessoas, elas gostam de se conectar com empreendedores que estão nas trincheiras, com pessoas que estão vivendo a vida real, porque a real é que a galera tá meio saturada desses empreendedores milionários, dessa galera super-herói. Então, quando você começa a mostrar a vida real como ela é, e as suas dúvidas, as suas perguntas, as suas respostas, as pessoas vão começar naturalmente a te seguir. Então, a produção de conteúdo, ela pode começar através desse modelo chamado Build in Public, que é você construir em público, é você contar sobre o que você tá fazendo e como você tá fazendo. Em seguida, o que eu recomendo é você vibe codar alguma coisa, né? Então eu tô inventando aqui até um termo, né? Vibe codar. Mas basicamente, quando você começa a construir uma audiência, você pode testar alguns produtos para gerar valor para essas pessoas, independente do seu produto principal. Ou você pode vibe codar um MVP do seu produto principal. Mas a moral da história é que você pode construir ferramentas, você pode construir produtos, dashboards, e você pode começar a ofertar isso para sua audiência em troca de captação de leads, né? Então você pode construir landing page para as pessoas acessarem alguma ferramenta e você começar a pegar dados, pegar informações da sua audiência. Então você dá algo para essa audiência e você capta dados dessas pessoas para você começar a entender quem é essa sua audiência e começar a validar hipóteses sobre tipos de produtos que a sua audiência consome. Então vamos supor que você está construindo um micro SaaS que vai resolver ABC. Então, de vez em você construir a solução e resolver ABC, você pode fazer um pequeno protótipo ali em Vibe Code em 24 horas, em 48 horas e testar com essa audiência. Ou se você não tem muita clareza do que você vai construir, para onde você vai, você pode começar a construir ferramentas gratuitas para essa sua audiência, como calculadoras, como captador de imã, né, que a gente chama de imã de leads, né? Você pode fazer essas ferramentas para as pessoas. Quando você começar a fazer a sua ideia e começar a crescer um pouco mais a sua audiência nesse Build in Public, você pode começar a fazer micro lançamentos dentro da sua audiência. Então você abre ali uma pré-venda e começa a sentir se as pessoas se interessam ou não. Então é o que eu fiz agora com o meu terceiro SaaS, que é o Métricas.ai, e a gente fez uma pré-venda onde a gente
começou a ver se as pessoas tinham essa dor, e a gente já tinha a audiência construída, né? Então a gente foi lá e construiu e abriu a pré-venda aqui para as pessoas, né? Então a gente fez essa pré-venda por 497 com esses benefícios aqui e a gente levantou um pouco mais de 16, 17 mil reais, que foi o suficiente para a gente contratar o desenvolvedor para a gente construir a primeira versão do nosso negócio. Então deu super certo, tá? Uma rápida pausa para falar sobre o patrocinador do vídeo de hoje. Prometo que é bem rapidinho, olha só. Se você vende para infoprodutores ou você vende para pessoas que usam gateways de pagamento de infoprodutos, como por exemplo a Eduz, que inclusive é a patrocinadora do vídeo de hoje, vocês podem se conectar ao ecossistema inteiro da Eduz através do DevHub e desenvolver qualquer aplicação para infoprodutores ou para empresas que utilizam a Eduz como gateway de pagamento. Dá uma olhadinha aqui. Se você acessar o portal do DevHub, vocês conseguem, por exemplo, conectar a API pública deles com a maior facilidade do mundo. E vocês têm vários tipos de webhooks, por exemplo, webhooks de área de membro, webhooks de fatura, de contratos, de bilheteria. Inclusive, vocês podem criar fluxos completos de automação usando N8N. Então, é um portal bem legal, principalmente para quem quer desenvolver soluções para um mercado específico. Existem muitas oportunidades aqui. Basta ter um pouco de vontade e um pouco de criatividade, beleza? De volta para o vídeo de hoje. Então, voltando aqui para o nosso negócio, o que vai acontecer quando você começa a gerar valor para essa sua audiência, além do conteúdo, é que você vai começar a criar um exército de pessoas evangelistas, que são aquelas pessoas que vão estar lá super com você. Então, se você fizer um evento, ela vai estar lá. Se você montar um grupo do WhatsApp, ela vai ser a primeira a entrar. Então, é uma pessoa que ela vai estar sempre se conectando com você. Essas pessoas, elas vão começar a formar uma comunidade ao seu redor. Então, na minha visão, as comunidades, para quem está fazendo Founder-led Growth, para quem está produzindo conteúdo, ela é fundamental, ela é essencial. Tanto que eu deixei ressaltado aqui embaixo que comunidades são a chave. E as comunidades, elas serão obrigatórias em qualquer negócio. Então, se você está vendo esse vídeo, chegou até aqui e você está pensando, tá, beleza, eu preciso produzir conteúdo e eu preciso montar uma comunidade, saiba que vai dar um trabalho, não é um jogo de curto prazo, montar uma comunidade, produzir conteúdo. A gente tá falando de uma coisa de 2, 3, 4 anos, mas eu garanto pra você que o retorno que você vai ter, ele é insano, ele é absoluto e ele é muito... É um ROI gigantesco, assim. Eu não consigo expressar isso em palavras, mas a comunidade, ela retém as pessoas. Então você monta a audiência, você lança pequenas soluções, vai mapeando o seu ICP, vai trazendo pessoas para perto e você monta uma comunidade e essa comunidade, ela vira evangelista de você, da sua marca, dos seus produtos, né? E aí, na sequência, você entra com automações de agentes de IA, que é quando você começa a ajudar a sua comunidade a passar por um processo de transformação. Então, você pode criar o seu SaaS e ofertar ele para sua comunidade, ofertar ele para sua audiência, mas hoje em dia, o SaaS, ele talvez não atenda 100% da sua audiência, ou atende tudo que as pessoas precisam. Então, o que você pode fazer é construir agentes para ajudar essa sua audiência, ajudar você, ajudar as pessoas, ajudar a construir processos. Então, os agentes, eles entram numa etapa importante para você alimentar toda essa jornada. Então, na minha visão, o Founder-led Growth, ele é fundamental e esse aqui é o grande mapa que vocês têm que ter, né? Então, construir audiência, vibe codar, fazer pequenos lançamentos, construir uma comunidade e lançar agentes para vocês apoiarem essa comunidade e o desenvolvimento dela, tá bom? O próximo passo é que a gente está entrando na era do Fast Fashion SaaS. Então, se você não sabe o que é Fast Fashion, é quase tipo assim, a moda rápida, uma moda rápida, né? Então, quando o Sam Altman falou sobre essa nova era do Fast Fashion SaaS, o que ele quis dizer é que agora qualquer pessoa vai conseguir construir seu SaaS, vai conseguir empreender. E, de fato, isso vai acontecer. Então, cada vez mais você consegue montar um MVP no code, né? Então, por exemplo, eu estava testando essas ferramentas de vibe code para tentar entender até onde eu conseguia montar um SaaS sem ele quebrar e só vibe codando, porque eu não sou desenvolvedor. E, cara, eu consegui lançar um SaaS com 28 funcionalidades e só uma quebrou durante a construção desse SaaS. Então, cara, é sinistro, assim. Você cada vez mais pode construir um negócio. E eu sei que você, desenvolvedor, vai entrar aqui no comentário agora pra escrever e falar assim, mas e a segurança? Mas vai quebrar, blá, blá. Mas, cara, não é o grande foco aqui. Esquece isso. Não importa no final do dia se o seu produto é vibe code, se o seu produto é hard code, tanto faz. A moral da história é que cada vez mais o produto vai se tornar uma commodity. E cada vez mais você consegue lançar MVPs de no-code mais rápido. Então, o que antes o no-code era visto como uma piada, hoje é a realidade e é o que você tem que saber em 2026. Então, se você é dev, por exemplo, e tem preconceito contra vibe code ou nunca construiu nada em vibe coding, então eu deixo um conselho claro como água aqui para vocês. Aprendam vibe coding. E se você não é desenvolvedor e você tá entrando nessa bolha de tecnologia, você precisa aprender vibe coding. Mas Bruno, por onde eu começo? Cara, tem 1 milhão de tutoriais no YouTube, mas eu pessoalmente adoro começar
pondo a mão na massa e executando e testando, tá? Segundo passo é o Media for Equity. Então, cada vez mais, o Brasil é um país com muitos influenciadores. Então, se a gente tem uma nova onda de softwares sendo construídos, porque Vibe Coding está cada vez mais acessível, a gente tem uma onda de influenciadores, a gente tem muito influenciador também na internet, principalmente no Brasil. Então, tem uma oportunidade muito grande de você juntar o seu software com influenciadores de nicho. Então, você pega aquele micro influenciador que tem 5, 10, 15, 50 mil seguidores para um nicho específico e começa a fazer jogo bem bolado com esses influenciadores, dando equity. Você pode pegar parceria com infoprodutores, você pode fazer parceria com influenciadores, ou seja, a moral da história, você do mercado de tecnologia e você do mercado do marketing digital, vocês têm uma oportunidade gigantesca de unir as duas forças e construir negócios grandes e poderosos, nichados e verticalizados, tá? Então, Media for Equity, na minha visão, para 2026 é uma coisa que vai criar cada vez mais força. Próximo ponto é InfoSaaS, cara. InfoSaaS, na minha visão, é maravilhoso. Então, quando a gente pensa numa escada de valor, pensa comigo. Numa escada de valor, ela funciona assim. No primeiro degrau da escada de valor, você tem os infoprodutos. O infoproduto, ele te ensina a fazer algo. Numa segunda escada de degrau, você tem os agentes. Que os agentes, eles te ajudam a fazer algo. Eles não fazem por você. Talvez alguns façam, mas a grande maioria, eles te ajudam a fazer algo. Então, numa escada de valor, o agente, ele entra num segundo degrau, onde ele te ajuda a conseguir atingir algum objetivo. E aí a gente tem um terceiro degrau da nossa escada, que é o faço por você, que é o resolvo o problema por você, que normalmente entra a prestação de serviço, mas também entra o SaaS. Então, a maioria das pessoas hoje, elas vão começar a entrar dentro desse mercado de agentes e infoprodutos, porque no final do dia, educação é uma coisa que vende, todo mundo precisa de educação. Então, quando você pega a educação do te ensino a fazer e você junta com agentes que eu te ajudo a fazer, eu faço com você, então você tem negócios extremamente poderosos. Tem várias empresas fazendo isso. A gente tem a PM3, a gente tem a Terra, a gente tem várias edtechs que estão se especializando em infoprodutos e SaaS. A gente tem infoprodutores, nós temos influenciadores, tem várias pessoas entrando no mercado de InfoSaaS. Então, na minha visão, InfoSaaS vai bombar em 2026. E a gente tem também os microSaaS. Então, na minha visão, o microSaaS ele é um excelente laboratório. Então, microSaaS você pode testar coisas pequenas, enxutas, nichadas, resolver uma ou duas coisas muito bem para um público específico. Ou seja, você não precisa largar um emprego, você não precisa pegar investimento, você não precisa de nada. Você pode usar microSaaS para você testar uma hipótese. Às vezes você tem uma empresa e você pega para resolver e constrói um microSaaS para resolver um problema interno que você pode empacotar ele e vender ele para o mercado. Então, na minha visão, esses grandes 4 pilares aqui, eles vão ser a nova era dos produtos digitais agora em 2026. Então, aprenda Vibe Coding, aprenda sobre esses negócios de lançar múltiplos SaaS mais rápido, faça parcerias com influenciadores e infoprodutores, troque equity por resultado, né? Não por promessas, mas por resultado. Entre no mercado de educação, lance agentes, lance conteúdos, né? Então, na hora de você montar a audiência, você vai ter todas essas possibilidades, né? E construa microSaaS. Continue construindo microSaaS, porque na minha visão, microSaaS é uma coisa maravilhosa. E eu sei. Eu sou suspeito porque eu falo disso há 3 anos. Mas a real é que microSaaS é uma forma muito barata e fácil de você testar alguma hipótese, tá? E eu quero falar para vocês uma coisa breve também aqui sobre como a vantagem competitiva mudou. Então, antes, a gente tinha os empreendedores que manjavam muito de código. A gente tinha os empreendedores que tinham audiência e a gente tinha os empreendedores que tinham capital. Hoje, você tem os 3, né? Então, hoje, você pode, de vez você pegar e captar investimento para você ter um investidor e tal, você pode lançar múltiplos produtos e ter múltiplas fontes de renda. Então, você pode lançar um infoproduto, você pode lançar um SaaS, você pode lançar um agente, você pode lançar uma ferramenta de Vibe Coding, você pode sair monetizando tudo e ter múltiplas fontes de renda. Então, por exemplo, hoje eu opero com 6 ou 8 fontes de renda, não sei quantas são, mas é um número alto porque a gente tem uma audiência e a gente tem múltiplos negócios que atendem essa audiência. Outro ponto é que a gente também está vivendo numa era dos engenheiros 10x, ou seja, o engenheiro que antes fazia um trabalho, agora ele consegue fazer um trabalho 10 vezes mais rápido. E isso funciona para o especialista de marketing digital, para o especialista de vendas, para o engenheiro. Então, quando você tem as skills técnicas, ou seja, você é um especialista em algo e você tem essa capacidade de usar IA para ser 10 vezes melhor e tem essa cabeça de empreendedor, ou seja, de querer construir e gerar valor para a sociedade, você é uma pessoa de ouro no mercado, assim. Você faz parte de um grupo seleto de pessoas que valem muito no mercado. E aí você tem a audiência, e a audiência no final do dia, ela é sobre conexões, sobre as marcas, tá bom? Então, o que eu quero reforçar para vocês é que o novo normal, ele é um crescimento
rápido, de forma orgânica, inteligente e focada. E que você não tem mais que ficar fazendo 1 milhão de coisas, largar o emprego, captar investimento e se arriscar. O que você tem que fazer é achar um nicho específico e ser muito bom naquele nicho e resolver aquele problema 10 vezes melhor do que a sua concorrência. Não é 10 vezes mais barato, não é 10 vezes mais bonito, é 10 vezes melhor. E assim você constrói negócios importantes, negócios grandes, né? E lembre-se que velocidade na era da IA, ela é muito importante, então vocês têm que testar as coisas rápido. Então, se você está aí trabalhando 1 hora por semana só no seu projeto, você vai ter esse tipo de resultado, que vai ser 1 hora por semana, tá? Porque a real, gente, é que os nichos, na minha visão, eles são o novo mainstream das empresas de tecnologia, das startups. Então, eu trouxe aqui algumas sugestões de como vocês podem explorar nichos, né? E fazendo coisas. Vocês podem fazer parcerias com infoprodutores, investir em canais orgânicos, montar comunidades, criar pontes, fazer building public, controlar a narrativa, você validar suas ideias com fake door, né? Você fazer agentes usando automações e no-code, você lançar o Perfect Webinar para criar funil de educação, funciona super bem, você usar no-code e construir MVP em poucas semanas. Então você tem uma série de ideias e sugestões para você sempre estar explorando esses nichos, porque os nichos, na verdade, são mainstream. E nós estamos entrando agora numa era que cada vez mais os produtos vão ser customizados. Então, cada vez mais a gente vai ver SaaS que são caixas de prompt. E a gente vai ter menos interface, a gente vai ter cada vez mais modelos de negócios variáveis, ou seja, você vai cobrar a assinatura, mas você também pode cobrar créditos, então o cara estourou os tokens, você vende crédito, você também pode cobrar por um infoproduto, porque você vai ter educação embutida. Então você tem vários meios de você cobrar e gerar valor para as pessoas e multiplicar a sua fonte de renda em vários upsells ali também, né? Então cada vez mais a gente vai ver fundadores controlando a narrativa e construindo o seu canal de distribuição, e cada vez mais a gente vai ver negócios resolvendo problemas reais e não negócios resolvendo problemas legais. Tipo, eu tive uma ideia legal aqui, eu fiz isso aqui porque é legal. E agentes são legais, mas então agentes, você chuta uma árvore e cai 100 agentes fazendo a mesma coisa. Então, cada vez mais a gente vai ver empresas resolvendo problemas reais, porque com baixa barreira técnica, mais pessoas constroem soluções. Quanto mais nichado, menos competição. Então, a gente vai ver muitas soluções nascendo para resolver problemas ultra nichados, e isso vai ser muito legal, porque essas empresas eventualmente vão crescer e criar um novo patamar de negócios, tá bom? Então, se você curtiu o vídeo agora e eu te dei aqui um bom norte para 2026, então lembre-se que a coisa mais importante de todas é você construir rápido, é você testar, é você produzir conteúdo nessa jornada e é você saber que, a jornada é longa e que você tem que estar sempre executando e construindo. E que o foco, pelo amor de Deus, o foco não seja só seu produto. O foco, no final de todo esse discurso que eu tô trazendo para você, o foco é distribuição. E o que você tem que se planejar para você entrar no mercado de tecnologia em 2026 é você saber distribuir. Então, se você está começando agora, comece construindo o seu negócio, gastando o mínimo possível de vibe code, mas se foque desde o primeiro dia dessa jornada em fazer o seu founder-led growth, produzir conteúdo, porque os produtos estão virando uma commodity. E quando você tiver a oportunidade de ter equity com influenciadores e com outras pessoas que possam abrir portas para vocês, não pense 2 vezes. Então, dê equity, mas atrele o equity ao resultado, porque isso vai te abrir muitas portas e vai ser muito importante para você. E a coisa mais relevante de todas é você aprender toda essa jornada, porque esse conhecimento fica. Negócios vêm e vão, mas esse conhecimento e audiência ficam para sempre. Beleza? Se você curtiu o vídeo, cara, não esquece de deixar seu like aí, pelo amor de Deus, para fortalecer o canal. E se você é novo aqui e não me segue, clica aí em subscribe aí e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Valeu, gente!